pudesse voltar no tempo hoje, o que eu faria se eu quisesse ganhar massa muscular, que teria me economizado tempo, energia, dinheiro e eu teria tido resultado em menos tempo do que eu tive? Parar de ter medo de comer. Então eu ganhava um pouquinho e o pouquinho que eu ganhava, eu perdia muito rápido. Mas é importante que você chegue próximo da falha, porque o seu corpo de hoje, ele não foi construído em 2 dias, em 3 dias, em 1 mês, 2 meses, ele foi construído em anos. E aí, meu povo, sejam muitíssimos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou a Carol Ferraz e se você caiu aqui de paraquedas, eu sou formada em nutrição e criadora de conteúdo já há 6 anos. E aqui eu sempre compartilhei muito do meu processo em ganho de massa muscular, porque eu era muito magrinha de fato. Eu só tive sobrepeso ali quando eu era criança, bem na infância, mas de resto eu sempre fui muito magrinha. E eu sempre quis ganhar músculo, eu sempre quis ser cavalona, tal, não sei o quê. Eu sou cavalona? Não, mas eu ganhei uns 15 quilos aí. Hoje eu tenho mais ou menos uns 60, eu tô com 62 quilos e eu comecei com mais ou menos uns 48, 49 quilos e eu tenho 64 de altura. Então eu ganhei bastante massa muscular. E eu sempre falo pra vocês que uma coisa que eu sinto foi que eu tive mais resultado dos últimos 3 anos pra cá. Nos primeiros 3 anos, eu tive ótimos resultados, óbvio. Inclusive, eu gravei um vídeo com meu namorado mostrando erros que eu fazia antes no treino, né? Então eu gravei vários erros ali. Mas eu sinto que eu tive mais resultado dos últimos 3 anos. Porque eu arrumei muitas coisas. Esses meus primeiros 3 anos, eles foram extremamente essenciais pra eu aprender algumas coisas, pra eu aprender sobre os meus erros. Então, eu aprendi muita coisa com esses erros. Mas assim, se eu tivesse uma pessoa que olhasse pra mim, do jeito que eu tô olhando pra você aqui agora, pegasse na mão e falasse, pelo amor de Deus, não faz isso ou faz aquilo, eu ia dar graças a Deus, porque isso ia ter me salvado muito. A primeira coisa que eu faria era falar pra essa pessoa parar de ter medo de comer. Eu sei que tem muita gente que tem medo de comer e, nossa, acha que se comer muito vai... Óbvio, se você comer muito em exagero, você vai engordar, mas acha que o problema é a comida, e ai, porque não pode comer arroz, porque não pode comer aquilo, porque pra ganhar massa muscular eu tenho que tomar whey protein, eu tenho que tomar aquilo, e na verdade não é necessário. O que você precisa é ter uma dieta alinhada. Muito provavelmente, se você for uma pessoa muito magrinha do jeito que eu era, você vai precisar de um superávit calórico, ou seja, comer mais calorias do que o seu corpo gasta. Se você é uma pessoa ali que já é falsa magra, talvez ali umas calorias de manutenção, ou seja, comer as mesmas calorias que o seu corpo gasta. E se você é uma pessoa que está perdendo gordura, você também pode ganhar massa muscular enquanto perde gordura, mas eu vou falar disso mais pro final. Mas você não pode, independentemente da fase, ter medo de comer, porque o carboidrato, a comida, o superávit calórico pra vocês que são muito magrinhas, eles vão ser essenciais. Não tem como você só ir pra academia sem comer direito, você não vai construir nada, porque a academia, ela dá o estímulo, só que o substrato pra você conseguir tanto treinar bem, tanto pra construir massa muscular, é comer bem. E nos primeiros 3 anos, eu fazia assim um processo de bulking, que é o chamado ganho de massa muscular, né, onde você come mais calorias, né, o superávit calórico, e por bastante tempo. E esse processo de bulking é normal você ganhar um pouco de gordura. E justamente por eu ganhar um pouco de gordura, toda vez que eu começava a ganhar um pouco de gordura, eu parava, diminuía muitas calorias, emagrecia muito, e eu continuava nesse ciclo vicioso por muito tempo. Então eu ganhava um pouquinho, e o pouquinho que eu ganhava, que nem era consolidado, porque a massa muscular demora pra consolidar, eu perdia muito rápido. Então eu fiquei fazendo isso nos 3 anos, e já vou falar pra vocês também por que eu não consolidava tanta massa muscular, porque tem muito a ver com o meu treino. E se eu tivesse menos medo de comer, eu teria resultado muito mais rápido. Mas é óbvio que é normal ganhar um pouquinho de gordura e depois a gente passa pra uma fase de cutting, que é de emagrecimento, e aí a gente emagrece de novo, e aí define, né? Define de fato. Só que não fazer um cutting extremamente agressivo. Fazer um cutting, um emagrecimento mais tranquilo, ainda assim sem medo de comer, porque eu diminuía muito carbo, eu diminuía muita comida e acabava secando muito. E eu nunca gostei de me ver muito magra, na verdade. Pra quem não sabe, eu já tive transtorno alimentar, eu já tive anorexia com 13 anos, hoje eu tenho 23, então eu fazia 24, tem uns 11 anos aí, mais ou menos. E mesmo depois que eu me recuperei, eu ainda tinha dificuldade de ganhar músculo, mas ainda assim esse medo da comida. Então, por mais que eu comesse, eu não comia muito. E eu sou longilínea, eu sou aquela pessoa alongada, sabe? Então, a minha perna, ela aparenta sempre ser mais fina, meus superiores também. E eu sempre odiei isso, né? Tirando a parte do transtorno, eu nunca quis parecer muito magra. Eu queria, sim, ter um abdômen definido e tal, eu não queria ter um percentual de gordura alto, mas eu odiava ser extremamente magra. Eu me sentia muito magra. Tinha vezes que eu botava 2 calças, assim, pra sair, porque eu não gostava. Eu não tinha glúteo. Eu até mostrei pro meu namorado, deixa eu desligar isso aqui. Eu até tava gravando ali com Carolina, né, meu namorado. Chama de Carolina, o nome dele não é Carolina, né? É mesmo. Eu tava gravando com ele e ele falou, brincando comigo, né? Nossa, amor, você só tem treino de perna, você não tem treino de superiores. É porque eu tinha vergonha do meu braço. Ah, é porque você tinha vergonha do seu braço? Porque era muito fino. Tem gente que é ao contrário, né? Mas é porque eu treinava costas e eu não via músculo nenhum. Eu via só umas costas lisas. Eu treinava ombro e eu não via ombro nenhum. Até hoje eu sou meio complexada com o meu ombro, mas hoje dá pra ver que a gente já tem
A gente já tem aqui um negocinho. Mas eu era muito complexada, porque eu me sentia muito magra. E eu não gostava muito disso. Um dos maiores erros que eu cometia nesse processo era porque eu frequentava academia antes ali de 2020, que foi a época da pandemia. Eu frequentei academia algumas vezes, mas eu não era tão consistente assim. Eu ia 3 vezes na semana, eu não treinava de fato, eu não progredia a carga, não tinha um treino certinho. A partir ali não é o final da pandemia, porque a pandemia acabou depois, mas quando foi aberto ali as academias, em finalzinho de 2020, eu comecei a treinar. E o meu maior erro, eu acho, ali no começo, foi ao invés de simplesmente pegar e vou aprender os exercícios, vou aprender como faz uma elevação pélvica, vou aprender como faz um agachamento, e aí depois eu vou progredindo carga progressivamente. Não, eu comecei a academia já fazendo um monte de método. Então eu tinha elevação pélvica com drop set, não sei o que, com cluster, não sei o que, com não sei o que. Gente, é muito método que é método avançado. O iniciante não precisa disso. A minha maior dica pra você é justamente, começa fazendo o básico bem feito. Eu sei que é clichê pra caramba, mas vai fazendo o básico bem feito. Aprende a agachar, aprende a fazer o movimento, aprende a fazer progressão de carga. O que é uma progressão de carga? Digamos que vai estar lá no teu treino, faça 8 a 10 repetições de agachamento. E aí você consegue fazer o agachamento com 5 kg de cada lado para 8 repetições. Mas conseguia sair mais. Aí você tenta fazer, saiu 12. Aí você tenta aumentar um pouco o peso. Opa, ficou muito pesado. Então, ao invés de fazer 12, você tenta fazer 15. Então, ou você aumenta o peso, ou você aumenta um pouco a repetição. Mas eu não gosto de passar de 12 ou 15, tá? No máximo 12 ou 15. Eu sempre trabalho na faixa de 8 a 10 e 6 a 8. Então, eu começo ali fazendo a progressão, com um peso que eu consiga fazer 6 e não passe de 8. Aí, eu vou progredindo, ao invés de só subir a carga, eu vou progredindo repetição. Numa semana eu fiz 6 repetições. Na outra eu fiz 7. Na outra eu fiz 8. Óbvio que não é assim, né? Às vezes você vai ficar estagnado na mesma repetição por semanas. Mas você vai progredindo aos poucos. Além dessa progressão de carga, você também tem uma progressão de exercício. Então, você vai melhorando a sua amplitude, você vai melhorando o seu agachamento, você vai melhorando o seu leg press. Um erro muito grotesco que eu fazia, eu progredia a carga, só que eu progredia de qualquer jeito, porque eu não seguia a minha tríade. Eu sempre falo da tríade, né? Que é amplitude, progressão de carga e tensão mecânica. A progressão de carga, que eu falei pra vocês, a amplitude, ou seja, o máximo que você consegue executar aquele movimento. Então, o leg press, por exemplo, é você descer no máximo. Carol, não consigo descer no máximo por conta do meu pé descola, meu quadril sai. Então você vai no seu limite, ok? E aí aos poucos, trabalhando mobilidade, trabalhando alongamento, você consegue descer mais. Mas o ideal é que quanto mais você desce no leg press, quanto mais você desce no búlgaro, mais se aproxima do chão, o agachamento também, o desenvolvimento não faz aqui para aqui, ó, desce até aqui. Então ter essa amplitude de movimento, que eu não sei explicar, mas é basicamente até onde a sua articulação vai, assim. Então o máximo que ela pode ir. Eu não sei se isso tá certo de falar. Se não estiver errado, fisioterapeutas e educadores físicos me corrijam. Mas acho que vocês entenderam. E aí, com isso, você fazendo uma técnica boa, com progressão de carga, entra a tensão mecânica. O que cacetes é a tensão mecânica? É quando o exercício tá na fase mais difícil. Eu aprendi isso realmente ali em 2023, bem no finalzinho, que é você insistir na carga. Então, você vai tentando fazer a maior força do mundo pra terminar aquele exercício, seja numa cadeira flexora, numa extensora, qualquer exercício que você for fazer, você vai fazer a maior força pra terminar e você vai insistir em fazer mais 1 ou 2 repetições. E é isso que vai te aproximar da falha. Você não precisa necessariamente falhar em todos os exercícios, mas é importante que você chegue próximo da falha, pelo menos de 0 a 2 repetições longe da falha. Carol, o que é falha? É quando você não consegue mais executar movimento nenhum. E como que eu sei que eu tô chegando próximo da falha? Porque vai ficando mais lento e você vai tendo mais dificuldade em fazer o movimento e você precisa colocar mais força. Geralmente começa a tremer um pouco ali, acontece bastante. Eu tenho um vídeo no Shorts onde eu explico um pouco sobre isso. Mas é naquele momento que o seu corpo vai crescer. Óbvio que isso é a longo prazo, é fazendo isso sempre, mas é uma coisa que mais mudou o meu corpo, foi de fato insistir nessas últimas repetições. Porque às vezes a gente acha que, eu não consigo fazer mais, começou a queimar, começou a arder. Esse é o ponto. Tá pesado. Esse é o ponto. Entendeu? É pra ser pesado, é pra ser um pouco mais difícil. Não tô falando isso para os iniciantes, de fato, os iniciantes, como eu falei, eles têm que ir aprendendo a carga, mas progredindo, sabe? Você não precisa de muitos métodos, de muito drop set, de muita coisa. Os métodos, eles são importantes para pessoas mais avançadas, intermediárias, mas você que tá começando, quanto mais você conseguir colocar isso de progressão de carga, de realmente insistir no exercício, de entender que não vai ser fácil, que vai ser difícil, que vai ser pesado, melhor você vai ter resultados. Pegando já esse gancho, o que me ajudou muito também foi descansar mais. Eu não descanso 1 minuto, eu descanso 2 minutos pra cima, 1 minuto só se for aquecimento, porque você consegue pegar mais carga dando um tempo maior de descanso. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que pessoas mais avançadas, né, atletas e tal, eles mesmos escolhem o seu descanso. Então, até você estar um pouquinho mais tranquilo pra conseguir fazer o peso de novo. Porque imagina, se eu fiz uma repetição, fiz 8 repetições, por exemplo, com uma carga super elevada no agachamento, e aí eu vou ter que fazer mais 1
agora com uma carga um pouco maior ou manter a mesma carga pra aumentar a repetição, eu simplesmente não vou conseguir se eu descansar 1 minuto. A minha perna ainda vai estar doendo, eu não vou ter glicogênio suficiente, porque a gente tem uma reserva de energia dentro do músculo que se chama glicogênio muscular, que é basicamente um carboidrato, uma reserva de carboidrato ali. E esse glicogênio, ele demora um pouquinho, mais ou menos essa quantidade, uns 2 minutos, pra ser restaurado ali. Então você precisa fazer o quê? Dar o tempo pra ele voltar, pra você conseguir ter mais força e potência pro próximo exercício. Por isso que eu não descanso menos de 1 minuto, ou menos de 1 minuto e meio, alguma coisa assim. Ai, Carol, mas demora muito o meu treino. Eu faço isso e eu treino em máximo 1 hora. Eu tenho mais ou menos uns 5 exercícios, no máximo, estourando 6. 4 a 5 exercícios no meu treino é tudo que você precisa. Sempre fazendo da forma que eu falei, com progressão de carga, dando um tempo de descanso, você vai ver resultados absurdos. Tem muita gente que vai pra academia pensando em queimar o músculo, fadigar, sair morta. Não precisa disso, gente. Óbvio que você vai cansar, óbvio que você vai se levar pra um ponto de... como que é o nome? Exaustão, né, no caso, não a exaustão do músculo. Mas você não precisa sentir queimado, você não precisa suar um monte, você não precisa fazer 42.000 repetições. Não precisa disso, gente. Não é isso que faz realmente ganhar massa muscular. É a proximidade da falha e uma alimentação adequada. Eu vejo muita gente achando que o que faz ganhar massa muscular é só a proteína. Na verdade, a gente precisa de até 2,2 gramas por quilo corporal. Você faz as contas aí. 2,2 vezes o quanto você pesa. Isso é o quanto de proteína que você tem que comer. Não é, por exemplo, 100 gramas de proteína, 100 gramas de frango. Porque 100 gramas de frango tem mais ou menos umas 30 gramas de proteína. Então é pouco menos de proteína. Inclusive eu falei isso no vídeo que tem sobre o meu emagrecimento com ganho de massa muscular, né? Que é a fase que eu tô agora de recomposição corporal. E aí tem uma menina que comentou no vídeo, porque a minha Nutri passou, tipo, e ela foi elencando lá, tipo, o quanto de proteína que ela tava consumindo. Assim, eu não acho muito ético a gente falar de outros profissionais. Só que não precisa, gente. Não precisa dessa quantidade absurda de proteína. Não significa que o seu corpo não vai absorver. O seu corpo vai absorver. Só que ele não vai usar pra construir músculo. Ele vai usar pra qualquer outra coisa, inclusive pra energia. Porque a proteína também pode ser transformada em carboidrato. É uma via um pouco mais difícil, mas pode ser transformada sim. Então, não precisa de tanta proteína assim. O que você precisa na sua dieta? Um pouco mais de carboidrato. Como assim, meu Deus, carboidrato engorda? Não. O carboidrato ele vai te dar energia pra treinar melhor. Treinando melhor, você constrói mais músculo. Construindo mais músculo, você tem uma qualidade muscular melhor, o seu corpo passa a queimar mais energia da forma certa e você parece mais definida com um volume muito melhor. Então parece até contra o que muita gente fala, né? Que, não é pra comer carboidrato, que não sei o quê. Na verdade, não. A fisiologia e a bioquímica são completamente contrárias ao que as pessoas falam. E lembra que eu falei pra você que tá em fase de emagrecimento e com sobrepeso, com percentual de gordura alto? É extremamente possível você ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, que é o que eu tô fazendo no caso. Porque muita gente acha que precisa fazer um bulking, no caso que eu ganho de massa. Eu precisei. Por quê? Porque gente, olha a minha estrutura. Ó, sobra um dedo aqui, tá? Eu sou fininha, eu realmente sou fininha. Então, eu precisei passar por todo esse processo por anos. Então, eu fiquei 1 ano quase em ganho de massa muscular em bulking. Depois, uns 4 meses em cutting. E fui repetindo isso por uns 3 anos. Na verdade, bem mais que isso, né? Só que os primeiros foram errados. Então, foi muito tempo fazendo isso pra eu realmente ganhar massa muscular. Agora, quem tá com sobrepeso, quem tá com um pouco mais de gordura, consegue fazer o processo ganhando massa muscular e perdendo gordura ao mesmo tempo. Porque você tem um maior substrato pra usar na queima de energia durante o treino. Então, você, em um déficit calórico bem calculado, uma dieta que não precisa ser muito baixa, não precisa ser extremamente restrita, que você consiga ter energia pra treinar pesado, e aqui é o ponto, gente, treina pesado que você não vai ficar grande. Porque tem gente que fica forda com aquele braço de polenteira. Gente, o que faz isso é dieta, porque um braço definido com percentual de gordura baixo não é aquele bração enorme, uma coisa, não, é um braço bonito, é um braço definido, aquele braço que você acha tonificado, maravilhoso, é o que você vai ganhar treinando pesado, e não treinando de qualquer jeito. Outro ponto muito importante, eu faria cardio, porque, gente, eu pulava muito cardio. A gente tem vídeo aqui sobre cardio também, eu pulava muito cardio. E o que acontecia? Eu ganhava massa muscular e eu acabava ganhando mais gordura do que o normal, porque eu pulava muito cardio. O cardio, ele ajuda bastante a melhorar a nossa sensibilidade à insulina. E como que a gente percebe que a nossa sensibilidade à insulina tá ficando pior? Que a gente começa a acumular mais gordura. Principalmente nessa fase, se você tá em um superávit calórico, em um bulk, você vai precisar do cardio pra te ajudar a não ganhar tanta gordura assim. E é justamente um erro que eu cometi. Eu não fazia cardio em ganho de massa e em cutting, então eu fazia pouquíssimo, porque eu achava que eu ia perder músculo. Só que isso é um mito, porque o cardio, ele vai te ajudar a ganhar massa muscular, porque ele vai melhorar a sua saúde cardiovascular. Sabe quando você vai fazer um agachamento e você fica extremamente ofegante fazendo? Então, o cardio vai te ajudar nisso, para que você consiga treinar ainda mais pesado. Lembra que eu falei?
treinando mais pesado, mais musculatura, e aí a gente vai seguindo o fio da meada. Suplemento, eu sinceramente não compraria nenhum. Se eu fosse comprar, eu compraria da Growth, que a gente tem cupom Carol Ferraz, inclusive. Mas a Growth é uma marca com ótimo custo-benefício, e eu acho que os únicos suplementos que eu compraria seria o Whey Protein, que é uma fonte de proteína, mesma coisa que frango, peixe, só que é muito mais fácil, muito mais prático. Pensa que, você vai levar pro trabalho, você vai levar um sanduíche de ovo, fica aquele cheiro, ou de frango também, é melhor levar uma dosezinha de whey, você come ali com uma fruta, come com uma aveia, alguma coisa assim, e aí tá tranquilo, eu gosto. E o whey também é legal porque ele é docinho e tem vários sabores no site. Eu sou apaixonada pelo de cappuccino, de leite em pó, sorvete de creme, chocolate sem lactose. E eles lançaram uma linha agora diferente, que quando chegar aqui em casa eu vou gravar pra vocês. Mas o whey, ele é docinho, então ele ajuda naquela vontade de doce, principalmente ali na tarde, quando... Nós mulheres, a gente tem muita vontade de doce, principalmente à tarde, né? Então ao invés de você fazer um lanche salgado, você pode fazer um lanche doce colocando o whey como fonte de proteína. Por isso que o whey pode ajudar bastante, tanto pela praticidade, quanto pelo sabor doce, né? Porque ele é um docinho ali, um mimo pra dieta. A creatina pode ser interessante, mas eu acho que seria interessante se você usar, assim, depois de um ano treinando muito bem, treinando realmente pesado. Se você treina de qualquer jeito, assim, não começa a creatina agora. Cafeína, o pré-treino, eles podem te ajudar a dar um ânimo ali, só cuidado com o sono. Ômega 3 é muito interessante, mas não é extremamente necessário. E basicamente isso, gente. Não tem muita coisa que você precisa. Nossa, você precisa tomar isso, você precisa tomar aquilo. Não, é basicamente isso. Fazer uma alimentação adequada, dormir bem, tá? Não é dormir, 4 horas por noite eu me sinto ótima, e o teu treino todo capengando, né? E principalmente, escuta aqui, é tempo. Por mais que eu tenha treinado errado nos primeiros anos, eu tenho certeza que esses primeiros anos eles foram essenciais para eu desenvolver muito da minha consciência corporal, para eu conseguir melhorar muito algumas execuções, para eu ver erros que eu cometia e corrigir esses erros. E quanto mais o tempo passa e eu continuo treinando bem, né, obviamente não sem deixar o treino, eu percebo que eu vou melhorando. E hoje eu vejo fotos e vídeos meus antigos e eu vejo fotos de agora e eu fico, gente, como é possível? Minha perna tá muito diferente, minha perna cresceu, meu posterior cresceu, eu tenho muito mais força, sabe? Eu tenho um condicionamento muito bizarramente melhor, assim, e tudo isso foi graças a tempo. Porque o seu corpo de hoje, ele não foi construído em 2 dias, em 3 dias, em 1 mês, 2 meses, ele foi construído em anos. Eu não sei a idade que você tem, eu adoro que vocês me mandem, inclusive comenta aqui embaixo, eu adoro saber. Tem gente que me segue que é mais velha, que é mais nova, mas o seu corpo, ele é resultado do teu tempo. Digamos que eu sou uma pessoa sedentária a vida toda. O meu corpo tem 23 anos de vida sedentária. Significa que ele vai mudar em 3 meses? Não, significa que ele vai demorar muito mais tempo pra ter uma mudança, assim, muito significativa. E musculatura, gente, demora. Realmente, construir músculo demora muito mais do que você perder gordura. É muito mais custoso pro seu corpo, fisiologicamente falando, construir um músculo do que gordura. Porque o músculo, ele gasta mais ou menos umas 13 quilocalorias, eu não sei se é por hora ou por quilo, uma coisa assim, ele gasta 13 quilocalorias por quilo, digamos assim, apenas pra se manter ali. Já a gordura gasta 4. Então o que o seu corpo pensa? Eu vou manter a gordura, que gasta menos energia, então eu poupo energia, o seu corpo sempre vai querer poupar energia, tá? E o músculo, já não tá precisando aqui, vou liberar. Então construir músculo é muito mais custoso pro seu corpo, por isso que demanda tempo. Por mais tempo você constrói, mais você vai criando densidade, que é justamente porque eu perdia tanta musculatura lá no começo. Por que eu ganhava um pouco de peso e daí já emagrecia e perdia? Porque eu não dei o tempo suficiente pra minha musculatura crescer. Hoje, quando eu seco, o meu quadríceps fica, o meu glúteo fica, porque já são 6 anos martelando neles. Eles não vão sair rápido, eles foram construídos com muito tempo. Então, eles não vão sair rápido. Por isso que eu precisei de tanto tempo treinando pra hoje de conseguir falar, não, hoje eu consigo ter uma barriga definida, um glúteo e um quadríceps. É muito tempo martelando neles. E quanto mais tempo você martela, melhor fica. Olhando pra trás hoje, eu vejo que tudo é muito simples. Eu acho que uma das coisas que mais me incomoda nesse mundo fitness é que as pessoas dificultam tudo, sabe? Mas você pode fazer tudo no simples, tudo no básico, sabe? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado um pouco. Se vocês quiserem que eu traga mais sobre algum assunto muito específico, comenta aqui embaixo. E, importante, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente sempre deixa um QR Code aqui, caso você esteja assistindo na TV, porque tem muita gente que só me acompanha e não é inscrito no canal. E isso importa muito pro YouTube, pra mim. Aquela curtida também ajuda demais. Se você acha que o meu conteúdo te agrega, também manda pra um amigo que vai te ajudar muito, que vai me ajudar muito. E é isso. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.